Mestre amigo, acolhidos na tua casa, te rogamos que envies os espíritos de luz, trabalhadores abnegados deste lar, para dirigir estes trabalhos. Que tudo decorra segundo a tua vontade e que as tuas energias de paz, de amor, fiquem conosco, guardadas no nosso coração. Mestre, a tua presença entre nós é uma bênção. Fica conosco, agora e sempre. Que assim seja. E a leitura que calhou, capítulo 17, Sede perfeitos. Só explicar que o Evangelho abre-se ao calha ou, se quiserem levá-lo consequência, é a mesma coisa. Nós abrimos ao calha, lemos a mensagem e depois vamos analisar o que lemos. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Mateus. Explicação dos Espíritos. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se à criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam esta nuance, pelo que se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem para o alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acessão, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios e, mesmo, dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. E isso porque tudo o que excita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até ao amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição
está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Realmente, as palavras iniciais de Jesus podiam pressupor que, se nós fôssemos tão perfeitos quanto Deus, nós próprios seríamos deuses, não é? Mas os Espíritos explicam-nos de que a perfeição que Jesus falava é a perfeição relativa, a perfeição que é possível a nós, as criaturas que ainda temos as nossas dificuldades evolutivas, esforçarmos-nos por sermos o melhor possível. Termos a perfeição possível dentro daquilo que sejam as nossas capacidades. Então é importante às vezes nós percebermos que as palavras do Mestre Jesus daquela época eram dirigidas aos homens daquela época. Eles estariam tão adiantados em ciência como nós, há 2000 anos. Então não havia maneira de eles perceberem as coisas se Jesus não se utilizasse de algumas figuras alegóricas, inclusivamente as próprias parábolas, em que Jesus utilizava a linguagem que lhes era possível perceberem. Hoje, à luz de muito mais evolução científica, nós apercebemos-nos de que essa linguagem do Mestre era para aquele tempo, mas pode nos orientar a nós, com a devida correção, como aqui os Espíritos fizeram, mostrando-nos que a perfeição a que ele se referia era a perfeição relativa. E, em boa verdade, mesmo quando Jesus diz amai os vossos inimigos, vocês entendem que Jesus queria que amássemos os inimigos como os amigos? Não. De certeza absoluta que não era isso que Jesus queria. O que ele pretendia nesta afirmativa de amai os vossos inimigos era perdoai-lhes. Isso é amor. Porque não há dúvida, nós não conseguimos amar quem nos faz mal do mesmo jeito que amaremos quem nos quer bem. Mas é possível nós não lhes querermos mal, mesmo aos que nos queiram mal. Pagar com a mesma moeda será bom para nós? Não, de certeza absoluta que não. Porquê? Torna-nos iguais. E se nós temos a pretensão de querermos ser cristãos, seguidores de Jesus, não há dúvida que temos que ser diferentes. Ou ele não foi diferente dos da época dele? Absolutamente. Completamente diferente. E é claro, diferente para melhor. Diferente para melhor. Então, a proposta da leitura do Evangelho desta noite é precisamente isso. Não desejarmos mal a ninguém, mesmo aos que nos queiram mal. Tentarmos melhorar a cada dia. Há coisas que se tornam muito difíceis nós mudar. Porque nos vêm acompanhando, por exemplo, ao longo de várias reencarnações. Defeitos, vícios e tanta outra coisa. Mas pelo menos podemos ir tentando. Cada vez mais, até conseguirmos. Ou não iremos conseguir? Qual é a nossa finalidade de espíritos? Atingirmos o quê? A perfeição. Só seremos espíritos puros, sem necessidades reencarnatórias, sem necessidade de voltarmos a corpos de carne, quando nós tivermos atingido a perfeição. Tivermos atingido todo o conhecimento e todas as virtudes. E aí desenganemo-nos, porque não vamos para a aposentadoria, não vamos para a reforma.
Ou será que os espíritos puros, que já o são nesta altura, estão ociosos do lado de lá, sem fazer nada, sentados nas nuvens, a ouvir os anjos a tocar harpa? Não. Vai ser quando nós nos queremos dedicar a trabalhar mais, a fazer o que agora estão fazendo os espíritos puros para nos ajudarem a nós, a intuírem-nos, a mostrarem-nos o caminho da retidão, o caminho do amor, e lá, um dia, nós também iremos fazer assim. Vamos baixar a luz. E agora vamos fazer a nossa oração de irradiação. Devemos-nos envolver todos na prece, pensar nos nossos entes queridos, nos nossos amigos que possamos saber em maior necessidade, em maior sofrimento, e aqui desenvolvermos do nosso coração a energia melhor de votos para que todos possam vencer as suas dificuldades. E juntos elevamos o nosso pensamento para Jesus. Jesus, nosso Mestre querido, nossa luz, nosso caminho, aquele que nos conduz à casa do Pai, aquele que nos fala do Pai, aquele que nos deixou as leis do nosso Pai. Rogamos-te, querido Jesus, que nos ampares em todas as horas da nossa vida, que nos indiques sempre o melhor caminho, e que nos chames a atenção quando estivermos distraídos ou quando estivermos a errar no caminho por onde andamos. Ajuda-nos, querido Jesus, a despertar o nosso olhar espiritual, a despertarmos o nosso coração de sentimento amoroso, de percebermos que quem vive ao nosso lado é nosso irmão, que temos obrigação de olhar uns pelos outros, de dividirmos uns com os outros, de ensinarmos e de aprendermos uns com os outros. Mestre querido Jesus, que possamos entender tudo aquilo que nos ensinaste, que o nosso espírito receba a claridade de todas as mensagens que tu deixaste quando pela terra passaste. Que os nossos dias possam ser vividos entregues ao melhor serviço, seja em que área for, que a gente o desempenhe. Rogamos-te a bênção aos nossos lares, que ali se dispersa ou dali se dispersa as energias negativas, que elas sejam transformadas, Jesus, em energias positivas, que se afastem as trevas ou aqueles que se aproximam ainda para prejudicar, atrapalhar, que também eles possam caminhar ou encaminhar para as escolas onde possam aprender. Jesus querido, ampara os nossos familiares, ajudando-os da mesma forma a compreender. Protege todos os nossos familiares, principalmente aqueles que são mais pequeninos. E também que a amorosidade se acerque daqueles que já estão alcançando a maioridade. Que tenhamos nós a consciência de que devemos cuidar dos nossos mais idosos com todo o respeito e carinho. Mestre querido Jesus, lembramos e incorporamos na nossa prece
todos os nossos conhecidos, amigos, nossos irmãos, onde quer que eles se encontrem, possam receber nesta hora as vibrações de amor que lhes cause maior tranquilidade, paz e esperança. Lembramos ainda aqueles com quem não estamos ainda harmonizados, para que possamos amanhã ou outro dia incorporá-los naqueles que são os nossos amores. Rogamos-te, Jesus, por todo o planeta e por todos os seres que aqui habitamos, pedindo-te misericórdia por aqueles que andam mais desorientados, por aqueles que ainda conseguem agredir, são violentos, aqueles que não conseguem ainda praticar as leis de Deus, nosso Pai, respeitando, amando e servindo. Oramos e pedimos-te, Jesus, a luz para as zonas do planeta em guerra, em desequilíbrio, para todos os nossos irmãos que ainda processam através deles tanta negatividade, tanta maldade. Rogamos por eles, para que eles possam acordar desse sono e despertar para a verdadeira vida, a vida em Deus, nosso Pai. Mestre querido Jesus, lembramos também com muito carinho todos os nossos entes queridos e amigos e todos aqueles que partem para o mundo espiritual e te pedimos proteção, amparo, encaminhamento, que as falanges socorristas os envolvam e os ajudem. E nesta hora, pedimos-te, Jesus, que abençoes as nossas águas, que elas sejam magnetizadas pelo teu amor, pela tua paz, para que sejam realmente o calmante para o nosso corpo físico e para o nosso espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que nesta hora, Jesus, tuas mãos nos cubram, abençoando-nos e ajudando-nos a sermos amanhã melhor do que fomos hoje, a despertarmos a nossa consciência. Ajuda-nos, Jesus. E peço agora